E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu queria aqui fazer uma resenha do livro Evasivas Admiráveis, Como a Psicologia Subverte a Moralidade. É um livro do Theodore Dalrymple, né? Pessoal, teve um vídeo aí mais recente aqui, um vídeo mais recente em que nós falamos sobre Wakanda e Avatar 2 e colonialismo, né? E eu vi necessidade, né, devido ao comentário de não sei se é uma seguidora ou se é uma pessoa aleatória que apareceu, questionando as minhas ideias sobre colonização, sobre se colonização era positivo, negativo, etc, né? Uma das referências que eu dei à garota era justamente um livro do Theodore Dalrymple, que era O Poço de Mimaz, né? E na verdade não foi uma das referências, na verdade, é assim, porque o Dalrymple ele já cita outras referências no seu livro, né? Ou seja, eu dei o livro como indicação para ela ir até o livro do Dalrymple e procurar as próprias referências sobre esse assunto, né? Porque qual o sentido que o Dalrymple dá ao que ele está fazendo ali naquele livro, né? Na verdade, no Pousos e Mimados, ele está, na verdade, tentando mostrar como questões como essa o pessoal tenta compreender com uma dose assim de emocionalismo, né? Uma dose de sentimentalismo tóxico, que é o que ele denuncia no livro dele, né? É sempre uma narrativa de oprimido, de opressor, né? E uma visão dos fatos que não é muito honesta, né? Ou seja, uma visão dos fatos em que você vai ter ali os oprimidos, né? E do outro lado nós vamos ter os opressores, que são sempre ruins, né? E nós vamos ter uma visão de fato real, realista aí da realidade, né? Só que hoje nós vamos comentar sobre esse tema, né? Hoje, na verdade, eu vou terminar e reunir aqui as citações daquele livro, o outro livro, né? Império, do Niall Ferguson. E eu vou reunir as citações desse livro aí, porque eu pretendo depois fazer um vídeo fazendo uma resenha desse livro, né? O livro do Niall Ferguson. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre o Evasivas Admiráveis, né? O livro Como a Psicologia Subverte a Moralidade, do Theodore Dalrymple. Theodore Dalrymple é esse autor que, assim, ele na verdade, esse nome nem é dele, né? Esse é um pseudônimo que ele inventou para escrever livro, né? O nome dele, salvo engano, é Anthony Daniels. E ele é um psiquiatra britânico aí. E o cara é foda, gente. O cara é muito foda, né? Ele escreveu livros sobre diversas coisas aí. Nessa aqui, ele vai tentar aqui falar sobre psicologia. Ele é um psiquiatra, não é um psicólogo, mas ele vai falar sobre psicologia baseado nos estudos que ele fez sobre a psicologia, né? Eu publiquei resenhas lá no Scooby, por exemplo. Eu vi muitas pessoas assim criticando, muitas elogiaram, obviamente, a minha resenha, né? Mas outras criticaram, achando que a visão que eu apresentei, na verdade, foi eu que tirei da minha cabeça, né? Na verdade, eu estava apenas resenhando um livro do Dalrymple, ou seja, não significa exatamente que esse é o meu pensamento 100%, né? Mas, de fato, eu concordo com muitas das coisas que o Dalrymple chega a dizer nesse livro. Por quê? Porque o Dalrymple, assim, gente, primeiramente, né, assim, vamos logo falar aqui um pouco sobre o Dalrymple, né? Ele é esse cara que, diferente do Roger Scruton, por exemplo, ele é um cara que ele adota uma posição conservadora um pouco mais realista, digamos assim, né? Ou digamos assim, mais pessimista, não diria realista totalmente, né? Mas pessimista. Ele tem uma veia assim, eu diria que para a arte, por exemplo, ele não é tanto como o Roger Scruton, embora ele ainda seja aquele cara que aprecia muito os clássicos e tal, mas eu diria que na linha da arte ele prefere muito mais uma tragédia do Shakespeare do que algo mais transcendental, né? Assim, ele prefere algo que poderia ali, sei lá, findar com uma comédia ou uma coisa tragicômica, uma coisa que entre a lascívia também, né? Que são coisas que o Roger Scruton em alguns momentos poderia criticar, né? Quando ele fala sobre o desejo sexual, né? Que é um outro livro do Roger Scruton em que poderíamos desenhar mais tarde. Mas aqui no Evasivas Admiráveis ele vai fazer uma crítica da psicologia, né? Como a psicologia subverte a moralidade, né? E logo de cara assim,
Nós vemos que atualmente nós temos um discurso, né? Esse é um discurso muito padrãozinho, né? Aqueles discursinhos padrãozinho de Instagram, de Facebook, que é o pessoal criticar o coach, né? Não, coach é merda, procure aí o psicólogo, né? Você vê que 90% das pessoas que falam isso, coach é merda, primeiramente que elas nunca nem estudaram psicologia, né? Ou se você perguntar a elas o que é que o Freud pensava, né? A maioria vai dizer vai balbuciar alguma coisa assim de id, de ego, superego, uma coisa bem básica assim, talvez, né? Mas muito mal e porcamente, né? Outras pessoas que se indignam com a palavra coach, né? Muitas vezes são aquelas pessoas que se formaram em psicologia, mas são mal formadas. Como é que eu digo uma pessoa mal formada? Aquela pessoa que você já nota pelo nível da escrita da pessoa, né? Ou seja, uma pessoa que se formou num curso de humanas e tem um nível de escrita abaixo do aceitável, para mim, ela já é uma pessoa mal formada, ainda que ela tenha, muitas vezes, ali até ser formada com nota 10, né, 9 no seu curso, né? Por que eu digo isso? Porque, primeiro, eu não aceito CR de faculdade, principalmente faculdade de humanas, como uma prova de que você tem capacidade intelectual dentro daquela sua área, né? Porque faculdade de humanas, primeiro, né? Primeiramente, eu fazia direito, né? Eu fui aprovado em primeiro lugar no vestibular de direito da UEPB. Eu fazia direito e, assim, galera, era muito fácil, gente. Era fácil, assim que eu digo, não é me achando, mas era fácil para todo mundo, digamos assim. Óbvio que, assim, existe a parte difícil, que é quando você começa a entrar em pesquisa, extensão e outras coisas, né? Em que você realmente é cobrado ali, né? Existe a parte que é lá mais para frente, né? Mas essa coisa de você manter uma nota 8, acima de 8 no curso de humanas, isso não é uma coisa intelectualmente desafiadora, né? Então já temos o primeiro ponto. Uma grande maioria do pessoal que entra em curso de humanas é aquele pessoal que tirou nota 400 no Enem, isso aqui no Brasil, obviamente, né? Tirou nota 400 no Enem, foi o que deu para passar e foi lá e entrou, né? Eu, quando era menor, eu sonhava muito em fazer psicologia. Falar a verdade, até hoje eu ainda quero estudar psicologia, né? Porque apesar das críticas que o Theodor Downville faz aqui, ele não está dizendo exatamente que psicólogos como um todo deveriam parar de trabalhar, sabe? Que a psicologia deveria ser extinta. Não, na verdade não, né? Ele está fazendo críticas aqui válidas que impulsionam até uma melhoria aqui, né? Na própria psicologia, na própria atividade do psicólogo, né? Então, assim, eu já fui uma pessoa que falou alguma coisa nesse sentido, né? De que coach é merda para o psicólogo, né? Primeiro que essa ideia de que coach é merda para o psicólogo, ela é falsa porque dentro da própria psicologia existe o coaching, né? Temos alguns psicólogos muito bons aí no mercado, por exemplo, como Wesley Delanogari, né? Cito ele como exemplo, embora que muitos até critiquem o Wesley porque ele tenta fazer muitas simplificações aí, reducionismos a termos científicos que muitas vezes não se cabem, né? Por exemplo, a ideia de jejum de dopamina, estava tentando lembrar aqui, né? Jejum de dopamina, o Wesley ele fala muito sobre isso, embora que nos próprios vídeos ele mesmo explica que esse termo ele usa para chamar a atenção, né? Já que jejum de dopamina não, de fato não é um fenômeno que não existe da forma, pelo menos com essa terminologia, né? E eu tive, assim, uma das primeiras experiências que eu tive com psicóloga na verdade, né? Já foi ruim, né? Primeiro que era uma psicóloga que queria, um dos primeiros objetivos dela era tentar aliviar os traumas do meu passado e tal, só que a minha queixa era o seguinte, eram problemas de atenção, né? Ou seja, fui diagnosticado depois com TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Só que assim, foi uma das piores experiências da minha vida, essa primeira aí, a psicóloga. Por quê? Porque essa psicóloga, ela me enrolou das mais diversas formas, pessoal, né? Porque, assim, ela queria tentar achar a raiz do meu problema em alguns traumas ali do meu passado, né? Quase ela me fez pagar um número muito absurdo de sessões para tratar de um problema que, tipo, nem era tratável pela abordagem que ela queria aplicar naquele momento ali, né? A psicanálise, porque você não consegue tratar TDAH pela psicanálise. A psicanálise vai dizer que TDAH é alguma outra coisa, alguma coisa relacionada a traumas do passado, um negócio assim, sendo que é uma parada genética, sabe? TDAH é uma coisa genética, você não tem como curar TDAH com psicanálise, né? Depois aí eu fui a psiquiatra, né? E a própria psiquiatra falou, né? Ela fez o diagnóstico correto lá, né?
E eu fui alertado contra o charlatanismo de certos psicólogos. Mas é óbvio que assim, o próprio diagnóstico de TDAH que eu recebi depois, né, foi feito com um neuropsicólogo, né, que é um diagnóstico que ele é sério lá, né? Ele é um diagnóstico muito sério, são feitos ali testes, né, padronizados, testes que são balizados ali cientificamente, etc, né? Que é uma parada bem mais séria, sabe? Não é tipo essas viagens freudianas que o pessoal aplica por aí, né? Ou seja, existe o lado sério da psicologia, mas existe também um lado do charlatanismo e de um quase coaching aí, né? Muitas vezes até pior do que o próprio coaching, porque às vezes o coaching ele te instiga a ter ali um pensamento positivo, né? Não ter tanta aquela visão de fracassado sobre si mesmo, né? Aquela autopiedade vergonhosa, etc, né? Que é uma coisa assim que a terapia cognitivo-comportamental, que é mais recente, ela já vai numa linha que é um pouco mais positiva, né? Ela já vai numa linha que não é tanto esse negócio de você ficar remoendo traumas do passado, né? Que isso vai levar, obviamente, a uma certa psicologia do ressentimento aí, né? Você pode ver que esses canais de Red Pill, eles são tudo baseados nisso aí, né? Uma certa psicologia do ressentimento, o pessoal fica remoendo ali, né? Você pegar o seu ódio por um fato, alguma coisa que aconteceu, né? E ficar remoendo ali numa panela, né? Num caldo ali, né? Você ficar sempre remoendo aquilo ali e você vê que são vídeos e mais vídeos falando da mesma coisa, né? Então é isso, né? E depois eu fui psiquiatra, né? Recebi esse diagnóstico de TDAH e tal, né? E a própria psiquiatra, ela falou sobre esse charlatanismo de alguns psicólogos e tal, né? E aí, desde esse dia aí, né? Eu encarei a psicologia assim como coaching, né? Comecei a encarar a psicologia como coaching, né? Só que assim, óbvio que tem as exceções, né? Óbvio que tem aqueles profissionais que realmente estudam, né? Que estudam linhas de psicologia bem interessantes aí, né? Para muito além da psicanálise, né? Eu, quando era adolescente, estudava muito psicanálise, psicologia analítica, Carl Jung, né? Eu queria muito ser psicólogo, galera, pra falar a verdade, né? Eu estudava muito Carl Jung, assim, quando eu estava ali na época do vestibular, eu vivia estudando símbolos, né? Eu não estava nem estudando vestibular, eu estava estudando psicologia em casa mesmo, assim, sabe? Com livro, né? Então, pro vestibular mesmo eu nem estudava. Eu era um cara que lia bastante, né? Mas eu lia assim, eu sempre fui um cara que estudei bastante, na verdade. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de estudar muito mais coisas que eu gostava. Ou seja, eu sempre me orientei muito mais para aquelas coisas que instigam a minha atenção. Ou seja, apesar de eu ter esse déficit de atenção, eu tenho um outro fenômeno que é chamado hiperfoco, né? Que é o seguinte... Né? Quem estudou aí sobre o TDAH sabe, né? Todo TDAH ele tem uma coisa que é um hiperfoco, uma área de interesse ali que ele consegue se concentrar acima da média, né? Acima da média das pessoas. Então naquela época eu era muito focado em psicologia, né? Eu lia muitos livros do Carl Jung, né? Mas aí assim, nesse livro aqui, o psiquiatra, o Theodore Dalrymple, né? Que esse autor, ele também, pessoal, vai ser abordado no meu podcast, ele foi abordado num podcast meu aí, chamado BBB 2021 e as consequências do sentimentalismo tóxico, né? Que é assim, nesse podcast, o que eu fiz, né? O que eu tentei fazer? Na verdade, nesse podcast, eu procurei mostrar uma síntese, não, eu procurei tentar fazer uma relação entre aquilo que aconteceu no BBB 2021, né? Que era aquele sintoma de lacração a todo momento e tal, né? E o que o Theodore Dalrymple aborda nesse livro dele, que é as consequências do sentimentalismo tóxico, né? O Podres de Mimados. Mas nesse livro aqui, especificamente, o Evasivos Admiráveis, ele vai procurar mostrar aqui como a psicologia contribuiu para o desgaste da moral, né? Ou seja, e muitas vezes a psicologia aí, ela não foi uma ciência nem muito verdadeira, né? Nem muito assim eficaz, muitas vezes, né? Piorando muitos males da alma aí, né? Contribuía muitas vezes para uma piora generalizada de muitos desses males da alma, né? E assim, para desenhar essa visão, o Theodore Dalrymple, ele vai começar criticando aqui alguns autores muito hypados aqui dentro da psicologia, né? Como, por exemplo, o Sigmund Freud, né? E o Sigmund Freud vai ser revelado ali como um vigarista, como um fabricador de provas falsas, né? Que isso é de fato o que aconteceu aí. O Theodore Dalrymple, ele dá algumas referências sobre isso, né? Algumas pessoas questionaram que as referências não eram muito precisas, né? Mas é óbvio que assim, eu já conhecia essa parte aí do Freud, porque eu já tinha estudado uma parte do Freud na adolescência, né?
refutações ao Freud, elas não são muito novas, né? Algumas pessoas foram questionar aí em alguns comentários que eu vi, né, sobre o livro, sobre o Theodor Darwin não ter dado referências muito precisas sobre isso, mas óbvio, pessoal, que isso, embora que o Darwin não dê referência muito precisa, isso é algo já sabido, né, por fora, né? Então você procura as referências por fora, você vai ver que você vai achar, né? Toda a teoria do inconsciente do Freud aí é uma teoria que apela para um elemento vago, né? É um elemento desconhecido que é impossível de você estudar de forma objetiva, né? Ou seja, que é o inconsciente, né? Como é que você vai estudar o inconsciente cientificamente falando, né? E você vê que tem críticas nesse sentido aí. O próprio Paul Johnson, que morreu aí recentemente, né? Vamos resenhar livros dele também. Paul Johnson, que é um grande historiador britânico, ele tem um livro chamado Tempos Modernos, e que ele vai revelar um pouco dessas críticas aí ao Freud, nesse sentido também, né? Que o Freud, ele apelava para métodos pouco científicos, ele apelava para, né, uma retórica que muitas vezes era contraditória, né, para um palavreado rebuscado, né, que era uma palavreado sem fim, que você não, enfim, não tinha como avaliar as coisas de forma muito objetiva. E no fim das contas, né, isso muitas vezes tornou muita desculpa para você fazer as pessoas gastarem dinheiro em infinitas sessões de terapias inúteis, né, tentando ali sondar um passado, né, do paciente, que nem o psicólogo podia chegar a nenhuma conclusão certa, né? Você vê que muitas pessoas aí ficam muito tempo aí fazendo uma terapia infinita aí, né, por anos, e não curam os seus problemas, né? Tem em certos casos até, né, que você vê algumas séries aí como The Sopranos, né? Você vê lá o Tony Soprano, ele da primeira à última temporada ele vai a psicanalista lá, né? Ele fica contando seus problemas lá para ela, e você vê que ele vai lá por uma necessidade de ter alguém para estar falando seus problemas, né? Ou seja, ter alguém para realmente chegar ali e despejar os problemas, mas é uma coisa que não parece que não surte esse efeito esperado, né? Parece que é mais um conforto emocional ele ter com quem conversar, alguma coisa assim, né? Então, muitas vezes, isso se torna uma desculpa para você gastar muito dinheiro, né, em infinitas sessões de terapias, né, tentando sondar um passado, né, ali. E o Darwin, ele vai também expor aqui um certo absurdo aí, né, a ideia de que patologias se originam de desejos reprimidos, né. Porque ele vai explicar o seguinte aqui, né, que ao contrário do que diz a psicanálise, alguns desejos, eles precisam mesmo ser reprimidos. Então, assim, tem certas coisas que não cabe a você ficar remoendo aquilo ali direto, né? Você ficar toda hora lembrando daquele fato, daquele acontecimento que aconteceu com você e tal, né? Certas coisas que não faz muito sentido você tentar ficar remoendo toda hora, né? E aí, assim, ele vai citar o exemplo de um rapaz que matou a namorada porque ele não sabia o que teria feito se não tivesse matado, né? Aí o Darwin vai dizer aqui o seguinte: algo grave talvez, avalia sarcasticamente, né? O Darwin aqui, né? Então, assim, é um rapaz que ele tinha um desejo reprimido ali, né? E qual que era o sentido ali da psicanálise, né? Você tem que botar para fora os seus desejos reprimidos. E aí ele tem um desejo reprimido de matar a namorada, ele foi lá e botou para fora e matou a namorada, né? Então vemos aí uma coisa que já foge aqui dali, né? Vou até ler aqui a citação, uma citação aqui do Darwin, que ele fala o seguinte: Freud fabricava provas tanto quanto Henry Ford fabricava carros. Era um plagiador que não só não reconhecia, como deliberadamente negava a origem das suas ideias, né? Então era aquele cara que saía inventando muitas coisas. Obviamente foi um cara genial, contribuiu algumas coisas, né? Mas em outras ele ajudou a piorar, né? Como essa questão do desejo reprimido, você ir lá e tentar colocar para fora, né? Você vê que é algo que vai ser criticado até por outros psicanalistas mais à frente, né? Mas você vê que a psicanálise ela não melhora muita coisa não, pessoal, porque mais à frente você vai ter o Lacan aí, né? Que é outro cara que vai aprofundar mais ainda essa loucura aí cocainômana do Freud, né? Uma outra corrente, né, da psicologia, que ele vai colocar muitas críticas aí no seu livro, né, é o behaviorismo, né, o behaviorismo de Skinner, que assim, eu considero o behaviorismo, apesar dele ser até menos, eu não sei se ele foi antes ou foi depois da psicanálise, né, mas eu considero que, eu acho que ele foi um pouquinho antes da psicanálise,
Não tenho certeza. Não, não foi. Não, porque Freud foi considerado o precursor da psicologia, né? Então não foi. Mas o behaviorismo ele foi um pouquinho depois, né? Só que aí ele não tinha mais essa questão de você tentar analisar puramente o inconsciente, né? Ou seja, o behaviorismo ele surgiu para tentar colocar uma coisa mais objetiva, né? Colocar uma coisa mais objetiva aí no processo, né? Que seria o seguinte, né? Ele tentaria enxergar a coisa em termos de estímulo-resposta, né? Só que o que vai acontecer, né? O behaviorismo ele vai reduzir o ser humano apenas a um simples jogo de estímulo-resposta, né? Só que o ser humano, ainda que o Freud, né, ele estivesse equivocado ou ele estivesse trabalhando ali com uma coisa muito assim, muito vaga, né, com o inconsciente, por outro lado, o behaviorismo ele simplificou demais também, né? Ou seja, enquanto o Freud ele queria trabalhar com uma coisa muito complexa, o behaviorismo queria reduzir demais o problema, né? Colocar o problema em termos muito simples, né? E sabendo que o ser humano ele não é simples, né? E daí já temos uma dificuldade, né? Como é que nós vamos estudar o ser humano da forma correta se sabemos que o ser humano ele não é tão simples assim, mas que também não podemos trabalhar com elementos muito vagos, né? Porque senão nós caímos muito facilmente nessa coisa da pseudociência. Nós vemos que assim, por exemplo, esses livros aí de Red Pill, né? Eu estava lendo recentemente o livro do Rollo Tomassi, né? Que é o livro que é considerado um dos livros referência da comunidade Red Pill aí, né? Tem vários livros, na verdade, né? Você vê lá que aquele dessa Hanlita, ele tem bem uns 5 livros aí, né? Ou muito mais do que isso, né? Então, até para você se especializar no pensamento Red Pill, muitas vezes é uma coisa que beira uma certa insanidade de você ficar lendo vários livros em que você vai ter várias regras, mas os caras vão inventar várias exceções à regra, né? Vai ser uma discussão muito longa sobre vários pontos lá, né? E em muitos casos, o Nessa Hanlita, o pessoal considera que ele não está nem totalmente certo ainda, né? Que o Nessa Hanlita, ele na verdade seria aquele cara que ele não chegou todo da coisa ainda porque ele não experimentou o século atual, né? Que o progressismo está muito mais exacerbado, né? E que o Nessa Hanlita ele tinha uma visão muito mais monogâmica da coisa ainda e tal, né? Enfim, o pessoal tem toda essa viagem, né? Mas você vê que quando assim, uma das condições para que uma coisa seja uma pseudociência é que a explicação ela faz um certo sentido, né? Ou seja, mas isso aí também não quer dizer que seja pseudociência por causa disso, entendeu? Assim, não quer dizer que isso é, tipo assim, o motivo de ser pseudociência, mas que assim, a pseudociência ela tem em si uma explicação que faz sentido, né? E dessa pessoa ela já tá predisposta a acreditar naquilo ali, então ela vai acreditar de toda forma, né? Então assim, o que é o behaviorismo? Uma vertente da psicologia que reduziu o ser humano apenas a um jogo de estímulo-resposta, né? Essa vai ser a crítica do Theodore Dalrymple. Porque o ser humano ele vai ser visto aqui como um animal que pode ser adestrado, né? Só que assim, ele vai ignorar uma dimensão um pouco mais metafísica, né? Uma dimensão mais metafísica que interfira nesse comportamento do indivíduo, né? Porque assim, temos aí que na literatura, né, no cinema, Laranja Mecânica, né, que é o filme lá do Anthony Burgess, era um filme que evidenciava a impossibilidade de um psicopata se transformar em um cidadão de bem, né? Era impossível o psicopata se transformar em cidadão de bem, né, por meio de alguns procedimentos duvidosos. Você vê lá naquele filme que os caras começam a colocar ele numa sessão de eletrochoque lá, né? E de repente o cara não é mais um psicopata, né? De repente ele agora é um cidadão de bem. Só que aí o que acontece no filme, né? Qual é a crítica que nós vemos no filme? É que apesar de ele não conseguir mais matar, apesar do personagem principal, do protagonista, eu esqueci o nome do cara, velho. Eu esqueci o nome do personagem, mas enfim. Apesar dele não conseguir mais matar, uma peculiaridade que nós vemos nesse filme é o seguinte, né? Ele ainda, na sua cabeça, era um psicopata, né? Ele ainda não era aquele cara assim que estava totalmente curado da coisa, né? Ele ainda era aquele cara meio psicopata, né? Só que na sua cabeça. Mas aí ele tinha estímulos ali, ele foi condicionado a estímulos de não conseguir matar e não conseguir fazer mal a nenhum outro ser humano, né? A estímulos por meio de sessões ali de eletrochoque, né, de experimentos ali também, né, que fizeram com ele, né, de forma a adestrá-lo completamente a se tornar um ser humano dócil, né. E aí, assim, na história real,
nós presenciamos casos como esse aí, né? De tentar curar, por exemplo, pessoas que tentaram curar a homossexualidade por eletrochoques aí, né? E tudo isso aí baseado em Skinner, né? Então nós vemos assim, né? Eu peço sempre que o pessoal tenha muito cuidado com aquilo que se chama de ciência, porque o pessoal fala assim, não, porque temos aí os negacionistas, não sei o que mais, né? Pessoal, as maiores atrocidades da história da humanidade foram cometidas, né, por pessoas que estavam ali baseadas em ciência, né? Você pega o nazismo, você acha que o nazismo, na época, ele era anticientífico, né? Você acha que não existia uma ciência nazista, né? Ah, mas era pseudociência. Hoje é considerado pseudociência, mas na época você acha que era considerado pseudociência, né? Você acha que o consenso científico da época considerava o nazismo pseudociência, pelo menos o consenso científico na Alemanha, né? Ou pelo menos nos países aliados à Alemanha, né? E você acha também que no resto do mundo, ideias eugenistas, elas não eram muito difundidas, inclusive, né, por cientistas que hoje são considerados como cientistas muito valiosos para a história da humanidade, como o próprio Charles Darwin aí, que você sabe aí que, por exemplo, vamos pegar aqui exemplos, né? Um dos maiores difusores dessa ideia de eugenia foi o Galton, que era um primo do Darwin, né? Um outro difusor dessa ideia de eugenia e de darwinismo social foi o Herbert Spencer, que o próprio Darwin admirava. Ele dizia que o Herbert Spencer era um dos maiores filósofos que ele já tinha visto, né? Então, assim, não achem que, porque estamos aqui acobertados pela ciência, suposta ciência, né? Que muitas vezes essa ciência nem mesmo está balizada em artigos, em revisões sistemáticas, né? Em estudos randomizados cruzados. Você pode ver muito dessa pseudociência na pandemia mesmo, em que você tem a ciência midiática, né? A ciência de quem não conhece ciência, de quem só acompanha a notícia, né? Que era aquela ciência padrãozinha do Covid, de quem usa máscara, né? Daquele carinha sojado que usa máscara dentro do carro, né? Com o carro fechado, ar-condicionado, o cara ainda usa máscara. Tem que ser muito sojado para isso aí, né? Mas enfim. Então, assim, nós podemos ver mais limitações do behaviorismo também no famoso caso Phineas Cage, né? O Phineas Cage é o quê? Ele é a história de um homem que teve uma barra de aço atravessada no seu crânio, né? E num acidente ali que ele sobreviveu, né? Só que aí, o que aconteceu, né? Depois de curado, o Phineas Cage, ele se tornou um psicopata, né? Ele se tornou um cara totalmente insensível aos valores morais. E aí, o que acontece, né? No geral, o behaviorismo, ele foi muito efetivo, né, no tratamento de fobias simples, né? Tipo, você tem um medo de aranha, um medo irracional de aranhas. O behaviorismo, ele serve para curar isso aí, né? Mas você não consegue explicar casos como o Phineas Cage pelo puro e simples behaviorismo, porque assim, ele eliminou aí, talvez, um dos aspectos mais essenciais, que é, por exemplo, a biologia, né? Ou seja, se você consegue causar ali uma alteração morfológica na pessoa, você vai ter o quê? Você vai ter um ser humano formado diferente, né? Então, assim, não é só comportamento, não é só estímulo-resposta, né? Você pode causar mudanças no estímulo-resposta, mas você não pode... Essas mudanças no estímulo-resposta, não necessariamente elas vão causar mudanças na própria morfologia do seu cérebro, né? E também não poderão necessariamente causar mudanças ali no seu inconsciente, né? Vamos pegar aqui a expressão do Freud, mas não só inconsciente, mas assim, no ser humano, na sua alma, né? Vamos pegar um termo mais transcendental aqui, na sua alma como um todo aí, né? Então, assim, vamos fazer uma citação aqui do Theodor Adorno, né? Ele fala que é o seguinte: talvez a maior conquista de Skinner tenha sido estimular a resposta de Anthony Burgess ao behaviorismo em Laranja Mecânica, em que Alex é condicionado a abandonar o seu amor pela música clássica por meio de choques elétricos administrados enquanto ele escuta a Nona Sinfonia de Beethoven, né? E aqui vamos para uma parte aqui que é do terceiro capítulo, né? Que o Darwin, ele vai criticar justamente a terapia cognitivo-comportamental, né? Dentre as vertentes da psicologia, eu diria que essa aí é uma das que tem menos problemas aqui, né? Mas que ainda tem problemas, né? Eu já tive aí terapia com psicólogo de TCC, né? E eu posso garantir que, apesar de ter lá os seus problemas, é uma terapia que tem um relativo funcionamento, né? Assim, ou seja, porque assim, nessas terapias, geralmente você é chamado a fazer algumas dinâmicas ali, né?
Você é chamado a responder alguns questionários, ou seja, ele tem um método ali de anotar, né? Ele tem um procedimento padrão, não é só aquela viagem freudiana, né? Então, assim, você tem um procedimento que ele é muito mais científico, né? Embora que ele ainda não seja, ele ainda se possa ter algumas críticas à terapia cognitiva comportamental, né? Como, por exemplo, porque assim, qual que é a ideia da terapia cognitiva comportamental? É você trabalhar ali com crenças centrais, né? Com pensamentos disfuncionais, muitas vezes, né? E, assim, certos pensamentos disfuncionais, muitas vezes, eles são reais. Ou seja, às vezes o sujeito não é que ele tem um pensamento disfuncional, ele tem um pensamento realista sobre si mesmo, né? Então, muitas vezes, a vida do cara realmente é uma merda. Não tem o que você ficar, tipo, tentando enxergar pelo lado bom, coisa do tipo, né? Então, assim, às vezes isso parece um pouco com a famigerada autoajuda, né? Aquela coisa da autoajuda, você tentar enxergar o lado bom mesmo que você esteja na merda, né? Quando muitas vezes seria mais interessante você enxergar que está na merda e a partir disso tentar melhorar, né? Ou seja, não estou reduzindo a terapia cognitivo comportamental a isso, obviamente, né? Teve pessoas que foram criticadas lá no Scooby por causa disso aqui, né? Mas que a terapia TCC não era só isso e tal, né? Óbvio que não é só isso, mas é assim, vamos considerar aqui a prática, né? Porque na prática muitas vezes vai ser isso, porque na prática muitas vezes o psicólogo ele não vai pegar nuances da coisa, né? Às vezes ele é o psicólogo mal formado, né? Então assim, muitas vezes isso vai acontecer, né? Então assim, a TCC, a terapia cognitivo comportamental, tentou ao menos corrigir aí o erro do behaviorismo, né? Porque a terapia, a TCC, ela adicionou uma nova dimensão, que é o pensamento, né? Ou seja, enquanto que o behaviorismo queria saber só de comportamento, ou seja, só do que era externo ali, né? Só do que você conseguia ver externamente, ou seja, o estímulo e a resposta, já na TCC nós teríamos um elemento diferente, que seria o quê? O pensamento, né? Você não vai levar em consideração só o comportamento do indivíduo, mas o pensamento, ou seja, você pega lá o laranja mecânica, não adianta você condicionar o cara a ser um cidadão de bem. Você tem que também mudar o pensamento do cara, né? Porque, assim, até a respeito disso, o que é que nós vimos acontecer aí na história, né? Vocês lembram aí do caso do Charles Manson, que foi um psicopata, né? Que, inclusive, ele é abordado naquele filme do Quentin Tarantino, né? Que é o Era Uma Vez em Hollywood, que ele apareceu muito pouco no filme, de fato, né? Mas, assim, no livro ele aparece muito mais. Mas, assim, esse cara aí, o Charles Manson, o que é que acontece, né? Ele é um cara que... Ele foi conhecido aí na história por não participar de forma ativa dos assassinatos que ele cometia. Ou seja, ele era o mandante, ele era o mentor intelectual daquele pessoal, né? Ele tinha até assim um certo charme ideológico, né? Meio que de esquerda ali, né? Daquela geração hippie, daquela década ali, né? E ele tinha um certo charme que ele convencia as pessoas, né? De certa forma, a fazer o que ele queria, né? Então, assim, a Sharon Tate, historicamente falando aí, né? Vamos sair aqui do filme do Tarantino. A Sharon Tate, ela morreu porque quem matou ela foram hippies, né? Mas a mando de quem? De Charles Manson, né? Esse psicopata aí que ficou conhecido na história por ser um cara que praticamente não participou de nenhum assassinato, né? Pelo menos até onde eu sei, né? Não sei se ele de fato assassinou alguma pessoa pela própria mão, mas assim, ele foi o grande mentor intelectual de muitas mortes aí, né? E assim, aqui quando eu falo que ele foi mentor intelectual, não estou falando aqui naquele sentido de que a ideologia dele era danosa e tal, né? Como o pessoal aí que comemorou a morte de Olavo, né? Porque supostamente, né, o Olavo por questionar a taxa de mortalidade do Covid, ele necessariamente estaria indiretamente matando pessoas. Ou seja, isso é uma retórica de meia tigela, né, que você tenta fazer uma volta ali para tentar dizer que o Olavo ele foi responsável por morte no Covid, né? Vai na mesma linha daquele pessoal que tenta taxar o Bolsonaro de genocida aí, né? Que é uma coisa que... você vê que o próprio Lula aí, ele está tentando criminalizar o Bolsonaro recentemente nessa clave aí, né? Tentando colocar ele como, o Bolsonaro ele vai ser criminalizado aqui por crime de Covid, de responsabilidade de Covid, né? Na CPI do Covid e fake news, ou seja, crimes fictícios, na verdade, né? Enfim. Mas voltemos aqui para o livro, né?
O problema da terapia cognitivo-comportamental é que ela, em muitos casos, ela vai se transformando na questão, numa coisa assim meio autoajuda, né? Porque vai ser aquela coisa de pensamento positivo e tal, né? Mas assim, lembrando que eu prefiro, né? Eu discordo aqui um pouco do Dalrymple, porque assim, é preferível, né? Principalmente num país cheio de pessoas ressentidas, né? Como o Brasil aqui. Um país cheio de pessoas ressentidas, cheio de pessoas invejosas, né? Porque o Brasil, ele tem uma cultura da inveja aqui, né? Você pode ver o caso recente aí do Paulo Musi, em que mantenho minha opinião aqui, mantenho minha posição, independente do Paulo Musi. Será que ele foi chifrado, não foi e tal? Será que aquilo era correto? A esposa dele postar uma foto abraçando um cara, né? Embora que aquilo não prova nada em termos de traição, às vezes isso é muito comum nesses meios mais elitizados, o pessoal postar foto abraçada e tal, né? Não é igual nesses meios menos elitizados em que o pessoal já acha estranho você postar uma foto com um amigo, uma amiga, né? O simples fato de ter uma amiga, né? Muitas vezes é considerado como dar em cima, né? Mas enfim, em casos como esse aí, né? Nós percebemos que o brasileiro ele é tomado por uma psicologia de ressentimento, uma psicologia da inveja, uma psicologia do fracasso muito grande, né? Então, em certos casos, o Brasil é um país que precisa um pouco dessa mentalidade de autoajuda, de pensamento positivo, né? Embora que nós também precisamos tentar encarar as coisas dentro de um ponto de vista realista, ou seja, nem dentro de uma perspectiva altamente positiva e nem também dentro de uma perspectiva altamente negativa. Por quê? Porque, assim, isso já remetemos aqui a um livro da psicóloga com PhD aí, né, a Carol Dweck, que é a autora do livro Mindset, que eu já citei, assim, em mais de um vídeo aqui. A autora desse livro é chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, que é nesse livro aí que a Carol Dweck, o que ela vai fazer, né? Ela vai dizer que, em muitos casos, o fracasso ele ocorreu porque as pessoas elas não tinham um pensamento de vencedor, não tinham uma mentalidade de campeão, né? Muitas pessoas, às vezes, isso historicamente falando, né? Ok? Muitas biografias mostram aí pessoas que não nasceram com talento se tornaram pessoas grandes, né? E outras pessoas que nasceram com talento e se tornaram medianas aí, né? Por que isso acontece? Porque a mentalidade influencia também, né? Mas assim, a própria Carol Dweck no livro dela, ela vai dizer o seguinte, né? Que você não pode também ser uma pessoa com mentalidade positiva e realista, né? Ou seja, achar que você consegue tudo, né? Porque se eu disser assim, você pode ser... eu quero ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? Isso não é você ser... Assim, se eu disser a você que isso é impossível, isso não é eu estragar seus sonhos, né? Eu não estou aqui estragando seus sonhos, não estou aqui sendo negativo. Eu estou falando a você uma realidade. Você não tem como ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, primeiro porque já houve o primeiro presidente negro, segundo porque, em muitos casos, a pessoa que está falando isso não é negra, né? Se você não for negro, também já é outra impossibilidade, né? Então, já existiu o primeiro presidente negro e muitas vezes a pessoa que fala isso pode ser que ela não seja negra, né? Então, assim, você tem que trabalhar também com realismo, né? Mas você não pode ter também uma mentalidade de fracassado, né? Então, assim, só que assim, essa é uma crítica válida aqui do Dalrymple, porque assim, ele fala que a TCC, em muitos casos, está virando essa coisa de autoajuda, né? Porque assim, de fato, às vezes o pensamento é uma coisa que... Assim, o pensamento ele pode te convencer de muitas coisas, né? É só você observar que as pessoas, elas acreditam muitas vezes ter doenças só de você ler algo sobre a doença, né? Assim, tipo hipocondria, né? O pessoal que fica lendo coisas sobre doença na internet e começa a ver coisas, né? Começa a enxergar coisa que não existe e tal, né? E isso ocorre de fato, pessoal. Isso ocorre de verdade, ok? Só que o problema é que isso cria uma classe de pessoas, né? Que começa a alimentar pensamentos no sentido de que eu não sou responsável pelos meus atos, né? Apenas eu sou aqui alvo de uma doença, né? Por exemplo, o caso do Fiuk, no BBB 2021. Era um cara ali que, tipo, ele queria justificar os erros dele, queria justificar a babaquice dele, muitas vezes, né? Com o transtorno de atenção dele e a depressão, né? Ou seja, porque eu sou de TDAH que eu posso ser assim, né? O Fiuk, ele gostava de fazer muito isso aí, né? Eu sei que o TDAH é um transtorno muito difícil, pessoal. Eu tenho esse transtorno, né? Eu procurei tratamento, procurei medicamento e tal, né? Então, assim, nesse sentido, a maior arma para resolver problemas de saúde mental, dentro da lógica da TCC, né? Se tornou muitas vezes uma canetada do médico, né?
Ou seja, você colocar ali um paciente numa colônia de férias para curar os males dele aí, né? E isso vai alimentar uma cultura de vitimismo, né? Que é uma cultura que ele vai procurar abordar em outro livro dele chamado Podres de Mimados, que é as consequências do sentimentalismo tóxico, que nós já comentamos aqui, né? Então, dessa forma assim, o que é que o Dorby vai fazer, né? Ele vai ter uma crítica no sentido de dizer o seguinte, né? Nenhum comportamento, muitas vezes, vai ser mais criticado, né? Os comportamentos vão ser mais compreendidos do que criticados, né? As pessoas, elas devem aprender a se perdoar. Mesmo quando muitas vezes essas mesmas pessoas cometeram alguns atos terríveis, né? Então, ele vai fazer uma crítica aqui ao multiculturalismo, que é uma coisa que surge como consequência dessa linha de pensamento aí de ATCC, né? Multiculturalismo, ele nasce nesse bojo, né? Que essa ideia de que culturas diferentes não podem mais ser criticadas, né? Só por serem diferentes, né? Por exemplo, um índio que mata o seu bebê, ou, por exemplo, o radicalismo islâmico, né? Que explodir bomba lá, né? Terrorista, deve apenas ser compreendido dentro do seu contexto, né? Então, já remetemos aqui também ao vídeo que nós falamos sobre o colonialismo, né? Em Wakanda e Avatar, né? Essa ideia de que, sei lá, o colonialismo foi 100% ruim, né? Meio que é uma ideia muito fixa, assim, né? Que o colonizador sempre foi mal e o colonizado sempre foi um povo bom, né? Dócil, né? Que o povo colonizado muitas vezes não tinha costumes que eram tão ruins, né? Tão maléficos, ou muitas vezes muito mais bárbaros, né? Do que os costumes do colonizador, né? E isso vai gerar até algumas discussões, algumas relativizações da moral, né? E dos costumes dentro da antropologia, né? Que muitos antropólogos vão adotar essa visão relativista, né? De que você não pode aí criticar o índio que mata o seu bebê porque isso é a cultura dele, etc, né? Que é uma coisa que, enfim, se você adota aí uma visão mais eurocêntrica, né? Que eu mesmo adoto essa visão, eu não considero a moral uma coisa relativa, né? O Theodor Adorno também não vai considerar a moral algo relativo, né? Então, assim, a TCC muitas vezes ela procura transformar uma pessoa patética, né? Um cara ali totalmente idiotizado, num sujeito fácil a contexto aqui, né? Mas aí o problema é que você aumentar a autoestima também não diz muita coisa sobre os resultados concretos, né? Porque, assim, em certas situações você pode acabar ali gerando um indivíduo que ele é tão confiante, né, que ele é tão compreensivo com seus próprios defeitos, né, que muitas vezes os resultados desse indivíduo, eles pioram, né, assim, porque assim, ele vai contar aí, né, até uma história de um amigo, né, professor, que teve que deixar de corrigir provas em vermelho, né, porque qual que era o objetivo dele? Não acabar com a autoestima dos alunos, ou seja, você chega lá e passar um monte de aluno, né, para não ter que acabar com a autoestima do aluno, né? Muitas vezes você passa o aluno, você dá uma nota a mais para o aluno não se sentir um merda, né? Ou, como nesse caso aqui, o aluno, ainda que ele tire nota baixa, mas tem que corrigir a prova em azul, que é para o aluno não se sentir mal, né? Ou seja, a que ponto nós chegamos, né, de uma geração que era muito mais forte e hoje uma geração parece que é floquinho de neve aí, né? Nós vamos ter, assim, uma supervalorização da autoestima, né? Que vai criar certas aberrações aí, né? Pessoas que responsabilizam as estrelas pela sua devassidão, né? E aí, nós vamos ter aqui a citação do Shakespeare, né? Ou seja, uma citação do Shakespeare que é você responsabilizar as estrelas pela sua devassidão, né? Uma citação que ele faz aqui do rei Lear, né? Porque você vai ter aí casos de criminosos terríveis, né? Daqueles criminosos que assassinam, que torturam dezenas de pessoas de forma vil, né? Que muitas vezes se orgulha dos seus feitos, né? E esses criminosos não vão ser bonitos, né? Vão ser criminosos que vão ser reabilitados por fazer livros em braille para cegos, né? Então, portanto, né, segundo essa nova psicologia que eles inventaram, esses criminosos vão se tornar criminosos bonzinhos do dia para a noite, né? E isso leva ao quê? Isso leva a uma subversão primordial do objetivo da prisão, né? Porque, assim, o próprio C.S. Lewis, né, ele era um cara que ele dizia o seguinte, né? Porque o objetivo da prisão é o seguinte, é você proteger quem está lá fora, não necessariamente você reabilitar o bandido, né? Se você puder reabilitar o bandido, você faz isso aí, né?
Mas, assim, a prioridade é quem? Quem está lá fora e quem não cometeu crime, né? A prioridade é essa pessoa, né? Se houver possibilidade de você reabilitar o bandido, você faz isso aí, né? Mas muitas vezes as prioridades são trocadas, principalmente aqui do Brasil, né? Com esses direitos dos manos aí que nós todos sabemos do que se trata, né? E aqui uma citação muito legal do Dalrymple, que ele fala o seguinte, né? Pessoas muito ruins estão cheias de autoestima, né? Criminosos famosos, por exemplo, que se orgulham de seus feitos, né? A autoestima do mal é arrepiante, né? Bem legal aqui, né, o Dalrymple. Só que aí na outra ponta, o Dalrymple, ele vai também fazer uma crítica aqui no sentido de que a neurociência popularizou a ideia de que os genes podem explicar tudo, né? Então transformou o homem moderno num tipo de pessoa que responsabiliza uma estrela por sua devassidão. É o que vimos naquele BBB 2021 que nós abordamos no podcast, né? Fiuk culpando transtorno por sua devassidão, né? Então é preciso muitas vezes apelar para exemplos, né? Exemplos muito extremos, para nós compreendermos que muitos vícios são, às vezes, assim, frescura, né? Porque, assim, você fala que, assim, o negócio é frescura no dia de hoje, né? Esse tipo de expressão, quando utilizado no dia de hoje, é uma expressão que pode causar muita polêmica, né? Mas, assim, o Dalrymple ele cita um exemplo aqui que é o seguinte. Mao Tse Tung, ele acabou facilmente com o vício a cigarros no seu território, né? No seu país, usando medidas repressivas, né? Algo que, assim, décadas de neurociência, décadas de fármacos, é uma coisa que não conseguiu ser feita com sucesso, assim, né? Aqui no Ocidente, pelo menos, né? Enquanto que lá o Mao Tse Tung conseguiu acabar com isso de uma vez só, apenas pela repressão. Coisas que aqui nós vamos achar que é algo muito autoritário, algo muito na linha, né, de uma certa ignorância sobre psicologia, etc, né? Mas, assim, essa ideia de você esquadrinhar os genes humanos apenas com base em genética, em química, né? Reduz o ser humano ao nível de uma ameba, pessoal. Uma ameba que não pode ser responsabilizada pelos seus atos, né? E, assim, mais à frente, ele vai seguir comentando, né, alguns pensadores, né, como o sociólogo, o Émile Durkheim, né? Mas Émile Durkheim não é psicólogo, né? Só que, beleza, ele não era psicólogo, mas ele entendia o aumento do número de criminosos como essencial para aumentar algo que ele chamava de solidariedade social, né? Quem já estudou filosofia já sabe desse conceito do Durkheim, de solidariedade, né? Então, criminosos aumentavam e isso era positivo para ele porque isso ajudava a aumentar a solidariedade social. É como se já não houvesse criminosos demais, né, para que esse tipo de pensamento fosse um pensamento válido, né? E na verdade é um tipo de pensamento que nós podemos ver que na prática ele não deu muito certo, na prática ele se mostrou falso, porque nós vimos aí o governo Bolsonaro, coisas que o pessoal dizia que isso não vai acabar a criminalidade, isso vai gerar mais criminalidade, né? No fundo, depois reduziu a criminalidade a 40 mil por ano, coisa que o PT era 60 mil, né? E é óbvio que o PT também é um partido que trabalha a mando do crime, né? Então, assim, o que nós percebemos é que, para explicar a criminalidade, né, algo que antes era explicado, por exemplo, né, religiosamente aí, pela existência do diabo, poucas coisas, né, nada foi suficiente aí para explicar a criminalidade, para aplacar nossas dúvidas aí, né, quanto à verdadeira origem da criminalidade, seja essa criminalidade uma coisa hereditária, né, ou seja essa criminalidade fruto do complexo de Édipo mal resolvido, ou o que quer que seja, né? E pior do que isso, né? Porque a maioria das explicações pretendem reduzir esse fenômeno aí invertendo o jogo, né? Tipo, eles invertem o jogo, transformam criminosos em vítimas dignas de pena, né? Então presenciamos um novo tipo de virtude, né? E essa virtude vai ser aquela virtude calcada nessa visão aqui sentimentalista bimundo que o Dalrymple vai expor também lá no seu outro livro, O Podre de Mimadas, né? As consequências do sentimentalismo tóxico. Só que aí em outro momento ele vai criticar os evolucionistas, né? Por quê? O que fizeram aí os evolucionistas? Os evolucionistas procuram dar aí uma explicação mais refinada, né?
para esses fenômenos aí, como criminalidade ou outros transtornos, etc, né? Mas eles vão barrar em dois tipos de problemas que o Dalrymple vai expor aqui, né? Que vão ser, esses problemas vão ser trabalhados por dois teóricos. Na verdade, aqui, dois biólogos, né? Porque estamos falando aqui de teoria da evolução. O primeiro vai ter a ideia de gene egoísta, e é o Richard Dawkins, né? O segundo vai ter uma ideia um pouco oposta a essa aí, né? Que é o gene solidário, quem teve essa ideia foi o Robert Trivers, a ideia do gene solidário, né? E o Robert Trivers, ele vai tentar explicar a solidariedade com base nos insetos sociais, né? Mas o Darwin vai afirmar aqui o seguinte, né? O Trivers esqueceu que os seres humanos não criam colmeias. Então, assim, o que é que vai acontecer aqui, né? O Trivers ele vai trabalhar numa linha do panpsiquismo, né? Tanto o Trivers como o Dawkins também, né? Um panpsiquismo, porque o que significa isso aí, né? É uma tentativa de atribuir metas e propósitos a coisas inanimadas, né? A vírus, a genes, etc, né? E isso vai esbarrar em inúmeros outros problemas, como, por exemplo, a moral, né? Porque, assim, se a moral pudesse ser explicada biologicamente, podemos supor o seguinte, que a moral é um atributo de uma inteligência maior e, caso contrário, né? Se a biologia ela não é suficiente, ela não é capaz de explicar a moral, ela não vai ser suficiente para esgotar certas perguntas fundamentais, né? Então a maldade humana, ela não é uma coisa assim, preto no branco, né? Temos lá o experimento de Stanley Milgram, né? Descrito no seu livro Obediência à Autoridade, é um livro que ele vai citar aqui, né? Esse livro, ele mostra como cidadãos normais, cidadãos do bem, né? Cidadãos ali sobre a tutela de uma pessoa, de um especialista, né? Que fala que o experimento ele é um experimento legal, né? Tudo de boa aqui, etc e tal, né? Só que aí, o que é que acontece nesse experimento aí, né? Eles vão receber ali a missão de aplicar eletrochoques falsos, né? Só que no experimento eles não sabem que são eletrochoques falsos, né? E eles têm que aplicar esse eletrochoque em outros indivíduos, né? E, assim, nesse experimento eles podem ser cruéis, né? A ponto de eletrocutar uma pessoa até a morte. Então, se o choque fosse verdadeiro, né, nesse experimento, eles acabariam eletrocutando uma pessoa até a morte. Mas eles parece que sentem um prazer nessa atividade, né? E o fato de que é algo ali tido dentro de um aval de um cientista, etc, né? O aval de alguém, de alguma autoridade, isso fez com que essas pessoas não enxergassem muitos problemas nesse experimento, né? Então, eles acreditam cegamente nessa autoridade, um suposto especialista, né? Eles não enxergam nada demais, portanto, né, nessa sua maldade ocasional, né? Eles podem ser maus ali porque eles estão imersos dentro de um ambiente supostamente controlado, né? Então, como podemos perceber, algumas explicações sobre a natureza humana, elas são mais complexas do que sonham aí as nossas vãs psicologias, né? Então, essa coisa de vã psicologia, vã filosofia, né, do que sonha a nossa vã filosofia, já é o que ele tira do Shakespeare aqui. Nossa, o microfone aqui caiu, né? Mas enfim, isso é algo que ele já tira do Shakespeare, né? Porque ele quer enfatizar, ao citar o Shakespeare, o quê? Uma certa dimensão trágica na existência humana, né? E de fato, assim, essa dimensão trágica da existência, ela vai ser bem captada, né? Ele vai frisar que isso vai ser bem captado pela literatura, enquanto a psicologia ela não vai ser suficiente para captar essa dimensão trágica da existência humana, né? Então vamos ter aqui um trecho final de Shakespeare e que ele coloca aqui. Opa, o microfone caiu novamente, pessoal. Nossa, o negócio aqui tá ruim hoje, hein? Então, beleza, vamos ter aqui um trecho final de Shakespeare em que ele coloca aqui o seguinte, né? Esse trecho diz o seguinte: Lear, em sua loucura, afirma: oficial velhaco, suspende tua mão ensanguentada. Por que chicoteias esta prostituta? Desnuda tuas próprias costas, pois ardes de desejo de cometer com ela o ato pelo qual a chicoteias. Essas palavras de Shakespeare, né? E agora aqui é o Darwin falando, né? Essas palavras de Shakespeare, escritas há 400 anos,
ilustram a maneira como podemos, não devemos, projetar sobre os outros os nossos fracassos e malevolências, atribuindo a eles nossos desejos ilícitos ou pensamentos secretos, né? Então é isso aí, pessoal. Nós acabamos aqui, né, nosso videocast, né, resenha, né? Se não tiver a imagem em movimento, eu vou deixar a imagem parada mesmo, né? Mas aqui nosso videocast que vai ser postado também em podcast no Spotify, né? Eu vou voltar a postar no Spotify. Antigamente eu postava muito no Spotify, mas eu vou voltar a postar esses vídeos mais longos no Spotify. Os curtinhos nem tanto, né? Porque seria um trabalho ingrato e inglório, né? Mas esses mais longos aqui, esses vídeos mais longos de 1 hora e pouco, vou continuar postando no Spotify aqui, né? E eu aguardo vocês até a nossa próxima... Eu não diria que isso aqui foi uma resenha, né? Na verdade, isso aqui foi mais eu acredito que uma análise do livro, né? Porque é uma coisa mais... foi um comentário um pouco mais longo, né? Então foi uma análise minha aqui, né? Do livro Evasivas Admiráveis, do Theodore Dalrymple, né? Leiam outros livros deles aí, né? Como A Vida na Sarjeta e O Pouso de Mimadas, né? E depois me digam aí o que acharam, né? Se quiserem aí deixar nos comentários, falem as impressões pessoais de vocês acerca de cada um, né? Então é isso aí, pessoal, e ficamos por aqui.